Bem-vindos ao Focando Vidas. Mais uma vez, nós estamos juntos e o Focando Vidas está dentro do Ministério LVO Luz e Vida aos Orientais. Hoje, como já informei para algumas pessoas, nós estamos aqui em Volta Redonda e o começo desse ano foi realmente bastante difícil. Nós tivemos aí a mudança de São Paulo, não é, para Campinas, e depois uma reforma doida que eu tive que reformar toda a parte hidráulica e a parte elétrica, não é? E a gente passou realmente momentos bem difíceis. Fora a retomada de ministério, readaptação, e, enfim, uma série de coisas que foram acontecendo e que hoje nós já estamos mais ou menos adaptados. Alguns ministérios nossos já estão em andamento bem andado mesmo, outros ainda estão começando. O Unicamp, por exemplo, está bem no início, né? Nós chegamos assim num período em que o pessoal praticamente estava quase indo embora, né? Então a gente está crendo que Deus vai continuar a operar como fez, não é? Nós tivemos lá algumas pessoas que realmente foram evangelizadas, mas ainda não é como nós desejamos, tá bem? Bem, nossa Graça chegou a quebrar o braço esquerdo, né? E foi um período assim bem atribulado, bem difícil. Nós estamos com várias pessoas em casa, né? Estou com, além de mim, Graça, estou com o Marcos, o Tiago, que é meu neto, que chegou, e a própria Camille, né? Enfim, adaptação, uma série de coisas que foi acontecendo, a Graça ficou um pouco cansada. Então, nós tiramos ela lá de São Paulo, viemos para cá para dar um pequeno descanso, mas ela é meio teimosinha, né? Eu tenho que ficar sempre segurando, que se eu realmente não falar sério com ela, ela vai querer limpar a casa, querer fazer isso e tal. Não é isso que eu quero que ela venha para cá para descansar. Bem, nós estamos iniciando, eu falei que esse seria talvez o último da série, né, de perda de salvação. Mas, irmãos, cada vez que eu começo a estudar, começa a brotar tantos versículos, nós temos pouco tempo, que eu não sei se eu vou conseguir realmente encerrar hoje. Tudo bem, a gente vai estar algumas partes, eu vou estar passando mais ou menos por cima, porque nós vamos dar uma pequena recordada, mas outras coisas não. Outras coisas são textos que nós ainda não estudamos, ok? Então, nós temos que começar a pensar que essa palavra, ela não nos deixa dúvida. Ela simplesmente é uma palavra que fala para nós de uma maneira muito clara que se você um dia foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, você tem a vida eterna. Nós vamos estar estudando daqui a pouco, tem textos que realmente eu gosto demais. Vou tentar ver se eu consigo terminar essa série hoje, senão nós vamos ter uma próxima, tá bem? É que os textos vão brotando, né? Não tem jeito. Bem, nós vamos estar orando, e se você tiver algum pedido específico, então você pode fazer esse pedido agora. Nós vamos estar orando por você, tá bom? Nós gostaríamos de agradecer a Deus mais uma vez pelo cuidado que Ele teve com a Graça, comigo, durante esse período que a Graça teve esse problema de quebrar o braço, porque a Igreja Batista Nova Aliança em Campinas nos realmente presenteou vários e vários dias
nos dando comida, né? As mulheres de lá, servas do Senhor, fizeram aí uma lista, uma escala, e nós fomos supridos. E seríamos supridos ainda agora, mas como nós viemos para a Volta Redonda, então pedi para que interrompesse, ok? Quero agradecer a Deus também, porque eu e Graça estamos com saúde, graças ao Senhor. Agradecer aos nossos intercessores, investidores, né? Porque o Senhor sempre nos supre, e é uma coisa assim tremenda. Desde outubro de 90, o Senhor nos supre sem eu precisar pedir dinheiro para ninguém. Sempre. E outra, todas as vezes que um irmãozinho, por qualquer motivo, para de investir, o Senhor levanta outro. O Senhor levanta outro. Então, e pessoas que a gente menos espera, tá? E começam então a investir mensalmente. É algo assim fantástico, né? Então, essa é uma área que realmente eu descanso muito no Senhor. Bem, se você tiver algum pedido, querido, pode fazer agora. E nós vamos estar então orando por você de forma específica. Fora isso, que você possa estar nos ajudando a orar. São vários pedidos que nós temos, tá bem? E gostaria que você estivesse intercedendo e orando, tá bom? Então vamos lá. Deus vivo, Deus maravilhoso, Deus que está no controle de todas as coisas, nós realmente somos muito gratos, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Agradecemos pela proteção, pelos livramentos que o Senhor tem derramado abundantemente sobre a minha família, os meus filhos e meus netos, e as minhas noras, não é? Que o Senhor possa, Pai, estar realmente agindo na vida de cada um dos membros da minha família. Eu quero pedir especificamente, Senhor, pelo Marcos, para que o Senhor continue levantando clientes, para que ele possa, Deus, ter recursos para sustentar os seus filhos e poder caminhar. Peço também pelo Tiago, Senhor, não só com respeito à parte profissional, que ele está bem, mas que o Senhor o consagre, Senhor, que ele saiba exatamente o que significa ser um servo de Deus. Porque muitas vezes nós queremos apenas as bênçãos do Senhor, mas não as responsabilidades. Mas temos que ter as duas coisas, as bênçãos e as responsabilidades. E o Tiago está chegando, nós temos trabalhado com ele é um jovem muito inteligente, amoroso, e creio que aos poucos ele vai começar a entender que quando ele foi escolhido por ti, Senhor, ele recebeu dons e recebeu um ministério. E eu creio que o Senhor vai usá-lo e usá-lo muito. Também peço pela própria Camille, Senhor, que tem habilidades, ela tem realmente o louvor na sua boca, no seu coração. Então eu peço também que o Senhor use ela, dando a ela, Senhor, convicções fortes, também não só das bênçãos do Senhor, agradecendo até pelo lugar que ela está estudando, né? Foi um presente que o Senhor deu para ela, mas realmente que ela tenha convicções, que quando ela se converteu, ela recebeu dons e recebeu ministério. E isso significa também ter responsabilidades, não apenas usufruir das bênçãos. E eu penso a mesma coisa em termos de consagração para os dois, consagração para o Marcos. Ele também recebeu dons e recebeu ministério. Nós chegamos há pouco tempo de São Paulo, e ele está começando a se envolver na igreja, mas que o Senhor possa também
dar a ele a visão correta, onde é que ele será usado. Deus, eu quero agradecer pela vida, Senhor, da Roberta, do Cláudio, que ministraram recentemente no acampamento e foi uma bênção, uma bênção. E eu oro para que o Senhor dê convicções fortes a ele, para que ele possa um dia ser pastor, porque eu creio que ele tem esse dom. Então, que ele possa realmente buscar o Senhor e ver o que o Senhor tem para a vida dele. Obrigado, Pai, pela Filadélfia, Igreja Batista Regular Filadélfia, que o Senhor possa estar com cada um dos teus servos ali e que o Senhor mesmo possa, Senhor, estar tratando mesmo de cada membro da igreja. Há pessoas doentes, há pessoas necessitadas. Tem uma criancinha, o Davizinho, que a última vez estava na UTI. São servos que vieram lá de longe, de outro estado, e que têm passado tantas dores, tantas aflições. Que o Senhor possa, Pai, estar acalentando o coração desses pais. Peço pelos demais pessoas, ó Pai, que estão doentes. Nós louvamos a Ti pela Dona Maria, que fez aniversário, e que o Senhor dê muita saúde a ela, a Dona Ivone também. Que o Senhor guarde, Deus, os Teus servos, cada um deles, Deus, cada um deles. Lembramos, Pai, o Ivan, lembramos, Senhor, a sua esposa Sandra, com respeito a trabalho, com respeito a eles estarem caminhando firmes com o Senhor. Deus, e todos os demais membros da igreja, segundo as suas necessidades, que o Senhor possa supri-los. Lembramos, Deus, do Henrique, tantos servos que são realmente uma bênção. E quero lembrar da IBNA, também a igreja agora que nós estamos aqui, que o Senhor também esteja com Pierre, esteja com Maurício, os dois pastores, o Rômulo, que o Senhor possa estar visitando essa igreja e seus membros. E eu agradeço muito, Senhor, muito pela vida deles, pelo amor prático, pelo amor que eles têm uns pelos outros e pela palavra, a palavra que é firme, que confronta mesmo, não faz média, e muitas pessoas talvez não queiram ser confrontados e querem muitas vezes viver no estado que estão, mas infelizmente vão colher problemas, vão colher dificuldades, vão colher amargura de alma. Então, que o Senhor esteja usando os teus servos, cada um deles segundo os seus dons, e que eles continuem sendo bênção em nossas vidas. Paizinho, naquilo que o Senhor precisar de mim, também na IBNA, nós estamos disponíveis. Também, Deus, coloca a vida da igreja chinesa em Mandarim, que o Senhor possa estar com o irmão Francisco, com seu filho, Daniel, os dois tendo problemas, Senhor, problemas assim, de saúde muito sérios. E também pedimos pelos cantoneses, Paizinho, que nós iniciamos o processo, agora estamos querendo trazê-los para vir para a nossa casa, a liderança, fazer realmente um grupo no lar, e espero que eles aceitem isso. Pai, eu te peço, continuo intercedendo pelo Sebastião, pelo também Davi, meu parente, Senhor Davizinho, os dois, que estão retomando a vida, estão caminhando com dificuldades, aprendendo a andar literalmente, falar, os dois precisam mais e mais do Senhor, seja com seus pais, com seus avós, porque nós sabemos as dificuldades. Peço por mim, peço pelo Rodrigo, meu filho, lá no Canadá, Senhor, ele tem pedido para que a gente vá, ele e a esposa, Senhor, e também a minha netinha, Pai. Nós já são 4 anos sem vê-los, mas está havendo tantas dificuldades com respeito
a dólar, outras coisas. Então, que o Senhor nos dê o momento certo e os recursos certos para que a gente possa visitá-los. Pai, te peço agora por aquelas pessoas que estão pedindo. A Vanderleia diz para nós orarmos pelo trabalho missionário que, pela graça de Deus, está realizando em Ipaguaçu, Rio Grande do Norte. Ela é viúva do pastor Luiz Antônio Ferraz. Minha irmã. Pai, que o Senhor esteja agindo na vida dela, Deus. Por favor, que o Senhor esteja dando consolo na vida dessa irmãzinha. Também te peço por outros irmãos que estão entrando, Marcos Paulo, Senhor, que o Senhor esteja guardando esse teu servo, e entrego, Deus, a vida de cada irmão, cada irmã, cada missionário, cada missionária espalhada por esse mundo, pastores que têm passado problemas financeiros, Senhor. Levante os recursos. E quero agora entregar nas tuas mãos a minha vida. Vamos estar tratando de um tema tão forte, que o Senhor possa me usar, porque somos limitados, Senhor. Então, que o Senhor possa usar todos os textos que nós vamos apresentar, e que isso possa falar poderosamente ao coração de cada um que está aqui, e que possam não só ter certeza da salvação, mas possam compartilhar isso com outras pessoas. Em nome do Deus vivo, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, olha, são tantos os versículos, mas algumas coisas eu só vou dar uma recordada, passar mais ou menos por cima, porque já fizemos em outras lives, não seria justo nós voltarmos a falar com quem já nos assistiu. Quem não assistiu é só entrar lá, Raul Nogueira, canal lá no YouTube, está tudo numerado. Eu quero começar com algo que eu já comentei, mas eu acho isso tão forte com respeito à certeza de salvação, que eu quero retomar. Abram comigo, por favor, na Epístola de Colossenses, capítulo 1. Irmãos, os versículos 13 e 14 são fundamentais. Eu, quando dou o curso de evangelismo, discipulado, eu sempre toco nesse assunto. Aqui, a palavra de Deus, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 e 14, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos, não é teremos, pode ser, depende do que você fizer, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Está muito claro aqui. Esse versículo 13 eu acho fundamental. Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos mortos espiritualmente. E não tínhamos vida. E andávamos segundo o mundo, ok? E ele fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sempre tenho colocado que nós somos enraizados nesse mundo tenebroso e enfrentamos 3 coisas: o mundo, o nosso velho homem e o próprio diabo. Nós estamos enraizados e estamos debaixo de 2 leis, conforme está Romanos 8, 1 e 2. Estamos debaixo da lei do pecado e da morte. E não tem condições, nós somos realmente levados a pecar. Nós temos uma natureza decaída que nos leva a pecar. Nós somos uma fábrica de fazer erros, ok? Muito bem. Quando uma pessoa se converte, nós somos libertos do império, nós somos arrancados com raiz de tudo e somos enraizados em Cristo. Irmãos, guardem isso, guardem essa ilustração. Porque eu sempre falo, uma árvore que é arrancada com raiz de tudo e não é replantada, ela morre. Por isso você pode dizer, eu morri para o mundo. Mas nós somos colocados em Cristo.
nós somos enraizados em Cristo. E estar enraizado em Cristo nos fez novas criaturas. Passamos a ser santuários do Espírito Santo e mudamos de lei. Tanto é verdade que nós já lemos isso várias vezes, mas eu quero ler novamente para que... Olá, Oscar, tudo bem, querido? Para que as pessoas possam lembrar. Parece que vem qualquer pregador com boa lábia, né, com uma boa locução, e pega um texto fora do contexto e apaga tudo. Todos os versículos, muitos e muitos versículos que temos falado. Eu creio que nós já estamos na 4ª live desse assunto. Parece que eles conseguem apagar tudo, tirar da mente das pessoas. E olha só o que fala Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, guardem bem isso. Agora, pois, já. Nenhuma condenação, irmãos, nenhuma condenação é nenhuma condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você nasceu de novo? Você está em Cristo? Você é santuário do Espírito Santo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Não fala vai te livrar, depende, se você conservar a tua salvação. Não. Te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, vocês mudaram de lei. Uma pessoa que diz para mim que nasceu de novo, é crente, vai aos cultos, enfim, mas não há mudança. Não há mudança de valores, não há libertação, não há transformação. Essa pessoa é simplesmente um mentiroso. Essa pessoa é simplesmente alguém que está pensando que está vivo, mas está morto. É um zumbi, espiritualmente falando. Bem, então, nós iniciamos com isso. Eu gostaria que vocês guardassem. Quando nós olhamos a palavra de Deus em 1 João 5,12, que nós já falamos várias vezes, mas quando você para pensar, 1 João 5,12 fala: quem tem o Filho tem a vida. Não é terá a vida, pode ser, tem a vida. No 13 ele fala: essas coisas vos escrevo para que saibais que tem, não é para sentir, para que saibais que tendes a vida eterna. Bem, então, hoje, dia 20/7 de 2022, a gente quer colocar algumas coisas que nós já vimos. Eu vou dar uma passada rápida porque eu já falei, mas de qualquer forma, algumas coisas eu tenho que falar. Nós já vimos, por exemplo, a parte de resgate definitivo. Foi feita uma compra, e essa compra foi paga por completo. Não tem algo que foi pago pela metade, como se o Senhor Jesus tivesse feito algo. Olá, Maura. Como se isso tivesse sido um pagamento parcial, depende de você. Não. A palavra de Deus não fala isso. Então, nós, realmente, o resgate, ou seja, a morte de Cristo, realmente, ela pagou completamente o preço da penalidade do pecado. Então, quando nós abrimos Mateus, abram lá, Mateus 20, 28, diz assim, Mateus capítulo 20, versículo 28. Diz assim, eu vou ler o versículo 26, Mateus capítulo 20, 26. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, porque não por todos, porque nem todos iriam crer nessa verdade. Então, nós já colocamos que o preço foi pago, ok?
Se vocês quiserem anotar, não vou ler, 1 Timóteo 2,6, Colossenses 2,11, esse eu quero que vocês leiam. Eu vou voltar porque o pessoal parece que muitas vezes esquece, me volta a perguntar de algo, mas Colossenses capítulo 2, aqui fala, nós já comentamos que quando uma pessoa estava preso, estava com algum problema, ele tinha realmente, numa cela, por exemplo, em cima, o motivo da sua prisão. E quando a pessoa completava isso, quando ela pagava por completo, o carcereiro pegava aquele escrito de dívida e rasgava. O que significa isso? Que ele não deve mais nada. Mas parece que as pessoas esquecem. Olha só, comigo, prestando bem atenção, Colossenses 2, a partir do versículo 13, que nós já estudamos tudo isso. E a vós outros que estáveis mortos significa que agora estão vivos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Efésios 2 fala sobre isso. Juntamente com ele, perdoando alguns dos seus pecados, dos seus delitos? Não. Perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuro. Todos são todos. E olha só o versículo 14, parece que o pessoal apaga. Tendo cancelado, tendo cancelado o escrito de dívida, aquilo que eu falei, aquilo que estava sobre nós, a nossa dívida eterna. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz. Queridos, isso me deixa tão triste. Crentes de anos, parece que não percebem. Quando vem falar sobre insegurança, será que eu perco a salvação? Queridos, a palavra fala que o escrito de dívida foi rasgado. Rasgado, ou seja, o carcereiro só rasgava, essa é a lei de ilustração, quando a pessoa tinha pago completamente a sua dívida para com o governo. Estava preso. Você, juridicamente, tinha uma dívida impagável. Entende o que eu estou dizendo? Impagável. Ninguém pode nem sequer sustentar salvação, porque seria mérito. Não pode. A palavra fala muito claro. Foi rasgado o escrito de dívida. Você e eu, se você nasceu de novo de verdade, não deve mais nada. Você está limpo. Deus o Pai te vê sempre através de Cristo. Esse foi o ato do resgate definitivo. Fora isso, ele nos reconciliou. O mundo estava de costas para Deus e a morte do Senhor Jesus abriu a porta para a vida eterna. Nós fomos declarados justos conforme Romanos 5:1. Quando a gente lê Romanos 4:25, diz que Jesus morreu para cancelar esse problema, deu passar a eternidade toda no inferno e depois no lago de fogo. E ele ressuscitou para nos declarar justos. Eu brinquei da última vez, é como se Jesus de repente chegasse, Senhor, olha, eu declaro que o Raul é justo, olha, estou declarando, ele foi justificado, foi declarado justo por mim, porque eu paguei o resgate. Aí passasse um pouco, Jesus chegasse para Deus o Pai e dissesse, olha, aquilo que eu falei cancela, não deu certo, ele pisou na bola, olha, não sei o que aconteceu. Sabe, tem coisas que eu não compreendo. Então, ele nos reconciliou completamente. Se você quiser anotar,
Então, Romanos 5:1, Romanos 4:25, 2 Coríntios 5:18 e 19. Tudo isso nós já vimos. Ele é a nossa propiciação, propiciação. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita com a morte de Cristo, pagando completamente a dívida de todos, cada um, desde o primeiro homem até o último que vai nascer. Potencialmente, cada um de nós realmente temos condições de ser salvos. A vida do Senhor Jesus nos mostra isso, a ação dele nos mostra isso. Mas a gente parece que o pessoal esquece que a propiciação é o desvio da ira de Deus, e de forma universal. E cada um que nasce de novo e é feito filho de Deus, ele agora está debaixo disso que o Senhor Jesus fez para sempre, toda a eternidade. Outra coisa, ele te substituiu, a substituição, a morte vicária. Ele morreu em nosso lugar por todos os pecadores. E cada um que aceita o Senhor Jesus, isso é aplicado em sua vida. 2 Coríntios 5:21, você pode ver lá. E é a maior prova de amor universal. E João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou você, meu querido, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olá, Roberta. Prazer em vê-la de novo com a gente, hein? Ângela, tudo bem, querida? Então, a substituição é algo que ele morreu no meu lugar. Será que ele morreu e depois ele chega para o pai e diz, olha, eu morri no lugar do Raul, mas sabe, ele está pisando na bola, eu acho que ele vai ter que completar, ele vai ter que... Meu irmão, isso não tem sentido. E a prova de segurança da salvação, eu queria que você fosse pensando nisso. Primeiro, a palavra fala que ele nos amou até o fim. João 13:1 diz que ele nos amou até o fim, ou seja, ele fez uma obra completa. Ele preserva a salvação. Nós já lemos isso, João 10, 26 a 30. Esse eu faço questão de ler de novo. João 10. Isso não dá para entender as pessoas que acham que pode perder a salvação. Aqui fala, eu vou começar do versículo 26. João 10, 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então ele deixa bem claro quem é ovelha e quem não é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e eles me seguem. Uma das provas que você nasceu de novo é se realmente você tem sede de Deus, se a tua vida mudou, se começou a haver mudança dos seus valores, se você tem certeza de salvação, porque a palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o teu espírito que você realmente foi salvo, que você tem a vida eterna. E ele fala, eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna, queridos, é vida eterna. Não é vida eterna, mas ela é interrompida por alguma coisa que você fez. Não. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que essas pessoas que perdem a salvação entendem quando lêem esse versículo? Eu não consigo entender. Quando o próprio Jesus, o Deus que criou o universo e que sustenta tudo pela palavra do seu poder, diz, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Como que eles trabalham em cima disso para dizer que perde? Olá, Ângela. Como? Não tem sentido. Bem, ele nos apresenta de forma irrepreensível perante ele mesmo. Lá, quando a gente, depois vocês anotam aí, Judas 24. Isso é algo que está claro ali em Judas. Ele é o nosso intercessor, Hebreus 7, 25, 1 João 2, 1, 2, 12. Ele é nosso intercessor. É muito claro, lá em 1 João 2, ele é o nosso advogado. Se você pisou na bola, ele é o teu advogado.
ok? O Espírito Santo nos colocou no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13. Então, eu estou colocando alguns versículos para vocês anotarem, porque nós já estudamos isso. Outro que nós já estudamos, eu quero repetir. Sua palavra nos garante que nada nos separa dele, nem você mesmo. Romanos 8, 28, 39. Queridos, eu não sei o que esse pessoal faz com certos versículos. Olá, Ellen, tudo bem? Romanos capítulo 8. Olha só, isso é para deixar qualquer pessoa muito chateada, muito triste. Quando alguém vem e fala, eu acho que eu posso perder a salvação. Não ache nada. Vá na palavra e vê o que a palavra fala. Não vá atrás desses pregadores malignos. Olha o que diz aqui, a palavra é muito clara. Eu não vou ler todo o contexto, porque nós já estudamos isso, mas pelo menos a partir do versículo 37. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é por meio de nós. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde esse pessoal não entendeu que ninguém pode se separar? Olá, Luana. Tudo bem, querido? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, aqui é uma prova muito clara de que realmente Deus está no controle da sua vida e da minha vida. E eu já falei da outra vez, em outra live, ninguém tem base bíblica para dizer a quantidade de pecado que nos faz perder a salvação. Não tem sentido. Qual é a medida? E que tipo de pecado que Jesus não perdoou? Se ele fala que perdoou todos os pecados, são todos os pecados. Ok? E não podemos anular uma ação de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Nós não nos fizemos filhos, fomos feitos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Como é que eu posso anular? Jesus fala em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 3,36 volta a falar. Olha só, João 3,36. Vocês têm vários versículos, usem. Fale, quem vier falar com vocês, fala, está aqui, mostra, não diz eu acho, mas mostra. O versículo 36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mandei rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha, essa é a diferença, se você crê ou não crê. Se você crê, você é filho de Deus e é vida eterna. Se você não crê, você é ímpio. Nós vamos, num outro tema que a gente vai desenvolver, como é que eu sei se eu sou filho de Deus ou não? Tenho sintomas? Olá, Max, tudo bem? Será que tem algum jeito de saber? Claro que tem. Lógico que tem. Bom, quando nós abrimos a palavra de Deus, Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E Ele nos deu vida. Se Ele nos deu vida, hoje nós estamos vivos. E 8:9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Olá, Henrique, para que ninguém se glorie. Muito bem. Então, eu pergunto para você, querido, se você realmente crê, se arrependeu um dia de verdade e crê que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que você seja salvo,
e convidou Cristo para entrar na sua vida, e Jesus não é mentiroso, ele te fez filho de Deus, te deu a vida eterna, você é santuário do Espírito Santo, e isso é imutável. Isso é imutável. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. E o que a palavra fala com respeito a isso? Será que tem alguma palavra que garante que esses dons não podem ser retirados? Será que tem? Quando nós abrimos a palavra e diz assim, abram comigo, por favor, Romanos capítulo 11, versículo 28 e 29. Se o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e nós lemos o que está aqui, no versículo, eu vou ler 27 e 28, esta é a minha aliança com eles se referindo ao povo de Israel, e essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então ele estava fazendo uma análise aqui a respeito de Israel, e olha agora o que ele afirma, e isso aqui transcende Israel, não só as coisas do Velho Testamento, mas diz assim, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa nós, gentios. Quanto, porém, à eleição, amados, eles são amados, como eu já falei, como nação o Senhor os preserva, individualmente eles têm que se converter, por causa dos patriarcas. Por quê? Os dons, guarda esse versículo, põe na sua parede lá no versículo, Romanos 11, 29, põe bem grande, né? Porque os dons e a vocação de Deus são, vou ler bem devagarzinho, irrevogáveis. Vou ler novamente. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis, irmãos. Então, se é irrevogável e a salvação é um dom, como é que você perde? Como é que Deus determina algo e depois ele volta atrás? Será que ele faz isso? Será que existem textos que mostram isso? Não tem. Ok? Então, eu queria encerrar esse tema hoje. E são 7h05, passamos um pouquinho, mas eu queria que vocês lessem, abram comigo, por favor, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. E nós vamos estar falando sobre algo que chama-se galardões. 1 Coríntios 3. E aqui falam, entre várias outras coisas, que nós somos santuários do Espírito Santo. Eu, antes de ler dos versículos 10 em diante, eu quero ler com você o versículo 16. O pessoalzinho de Coríntios eram gente legal, boa, irrepreensíveis. Eram? O que vocês acham? O pessoal de Coríntios devia ser gente fina, gente que, olha, não tinha nenhum tipo de problema, não é, Henrique? Eles eram firmes, gente firme mesmo, servos de Deus muito forte, né, naquilo que faziam. Eles eram, será que era isso? Não. Essa turminha, Paulo precisou confrontá-los várias vezes, tanto em 1 Coríntios como em 2 Coríntios. Mas olha o que Paulo fala para esses pecadores. O Roberto acabou de escrever, pelo contrário. Olha o que
O que Paulo fala. Corintianos eram bravos. Muito bem, olha, não foi eu que falei não, eu sou São Paulino, mas tudo bem. Olha o que fala aqui, ó. Versículo 16. Não sabeis, está falando para corintiano, meu irmão. Não está falando para qualquer um, está falando com gente de igreja totalmente fora do trilho. Não sabeis que sois, não que eram, porque eles estavam em pecado. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uau! Para aquela turma, para aqueles homens cheios de coisas erradas, que faziam até adultério com a esposa do pai. E ele fala, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, Paulo está afirmando para aquela turminha daquela igreja que eles eram santuários do Espírito Santo e que o Espírito Santo habitava neles. E mais, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá. Porque o santuário de Deus, vou ler de novo, que eu até baguncei aqui. De novo, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, você só pode fazer isso com pecado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Falando isso para eles, para aquela igreja podre, para aquela igreja que fazia tudo errado, e o Senhor está dizendo, através de Paulo, vocês são santuários de Deus, e vocês são um santuário sagrado. E agora, a partir do versículo 10, para a gente encerrar, vai falar sobre a distribuição de galardões. Sabe, querido, aquela ideia, então se eu sou salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quero, é chamar Deus de bobo. Deus conhece o teu coração, querido. Dá um passeio lá em Hebreus 4. Dá uma olhadinha, 4:12 em diante, dá um passeio lá. Se você está fora dos caminhos do Senhor e você não quer voltar, Deus começa a apertar, muitos ficam fracos, outros doentes, e o Senhor até recolhe. Deus disciplina, queridos. Você nunca deixará de ser filho de Deus, mas Deus corrige aqueles que amam. E se você não está voltando, Ele vai levar você embora. Claro. Ele chamou você, te deu dons, te deu ministério, e você não está fazendo nada. Olá, Roberto. Bem? Esses corintianos eram muito bravos, né? Mas olha o que ele fala. Segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ele vai começar a falar sobre fundamento. Roberta, nada nem ninguém pode ser arrebatado das mãos de Deus se você verdadeiramente se entregou ao Senhor. Acabou. Ponto. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a base da igreja é Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, aqui está falando o seguinte, já estudamos isso, nenhum crente será julgado no trono branco, nós já vimos isso, já falamos de diversas vezes, 1 Coríntios 6. Nós vamos estar do lado certo, e julgando aqueles que
vão ser ressuscitados do inferno, ouvir a sentença e ser lançados no lago de fogo. Então, quantos e quantos pastores e pregadores já ouvi falando que você vai também ser julgado? Bom, esse cara não conheceu Bíblia, não. Não lê as Escrituras, tá? Muito bem. O que vai acontecer é que você vai ou não estar na presença de Deus e receber galardões. Olha o que ele fala. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Por quê? Está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Olha só o que ele vai afirmar. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, ou seja, sobre Jesus, esse receberá galardão. Então, quem é que vai receber galardão? Aquele que permaneceu firme no Senhor, com os pés sobre a rocha. Mas, se a obra de alguém se queimar, qual que queimaria? Madeira, feno e palha. Mas, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ou seja, você não vai ter galardão nenhum. Mas, esse mesmo será salvo. Uau! Uau! E onde está a perda de salvação? Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Por isso ele fala, mesmo você perder o galardão, você não sabe que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, isso é contaminar com pecado. Alex, tudo bem? Eliane. Então, aqui é muito claro, pessoal, muito claro. Se alguém destruir o santuário de Deus, seja contaminar com pecado. Lembra aquele que lá no Velho Testamento colocou uma porca lá, um grego, né? Do exército, Epifânio, colocou uma porca e fez sacrifício lá no santuário. Não é? Então, nós, mesma coisa. A única forma de você contaminar o santuário, e nós somos santuário de Deus, é com pecado. Se você não se arrepende e deixa, mas você não falou que todos os meus pecados estão, Alex, que todos os meus pecados estão perdoados? E estão mesmo. Está escrito vários lugares, várias vezes, Colossenses 2:11 em diante, etc. Nós estamos falando de quebra de comunhão com o Pai. Quando hoje eu cometo um pecado, esse pecado foi pago na cruz, mas eu quebro a comunhão com Deus o Pai. Então eu preciso restaurar essa comunhão, porque senão eu vou estar com uma brecha enorme para Satanás vir com opressão, influência e obsessão. Tá bem? Então, isso é o que eu tinha para falar a respeito desse assunto. E que vocês possam, de alguma forma, ter aproveitado. Algumas pessoas chegaram pela primeira vez, não é? Mas tudo que nós falamos, tudo que nós estudamos, está lá já no YouTube. E esse que eu acabei de fazer agora irá para lá. Então, nós temos aí nessa série 4. Eu pensei que não fosse conseguir encerrar, mas encerrei. Quarta-feira que vem vai ser um outro assunto. Se vocês quiserem escrever para mim que tipo de assunto vocês gostariam que eu tratasse, então manda no meu WhatsApp, tá bom? E se isso foi bom para vocês, se esse estudo que nós fizemos, para quem acompanhou e tem acompanhado, se foi bom, se foi edificante, compartilhe isso com o seu grupo. Eu tenho pessoas que falam, eu tenho um lugar que recupera drogados, etc. E eles têm estudo bíblico, né? Então, eles vão colocar isso numa televisão, juntar o pessoal todo e vão estar estudando, né? Vai passando, discute. E você pode fazer a mesma coisa. Olá, Cláudio. A palavra nos assegura a salvação. Então, você pode estar fazendo a mesma coisa. Reúne o pessoal na sua casa, põe isso na televisão,
vai passando e vai discutindo. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato comigo. Tá bom assim? Que Deus os abençoe. Fiquem realmente na paz do Senhor. Sempre é muito, muito bom estar com vocês. Várias pessoas passaram, mas nem todos entraram, né? Eu não consegui ver todos. E muitas vezes até eu já percebi, porque depois eu volto para ver, pessoas escreveram e não aparece para mim. Eu só vou perceber isso depois. Amém? Orem por mim, eu e Graça estamos aqui, em Volta Redonda. E qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, entre em contato, tá? Vocês são grande bênção para nós, tá bem? E quem quiser, manda o tema. Olha, eu quero discutir um pouco a respeito desse assunto. A gente vai tentar ajudar vocês. Tá joia? Que Deus abençoe. A Graça está aqui do meu lado. Vem cá. Olá, irmãs. Ela está mandando um grande beijo também para vocês. Deus abençoe. E ore por mim. Isso aí gerou lavagem de roupa, fazer comida. Mas foi bênção, foi bênção. Amém. Tá? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço. Tchau, Deus tchau. abençoe.